Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Jéssica e estou aqui para mais uma aula. Então vamos lá, estamos na atividade 2. A atividade aqui está falando: leia estes versos, é uma continuação, tá, da aula anterior. Leia estes versos e observe as palavras destacadas. O lenhador quase pira. Pega um machado, dá no pira, sem ver que era o curupira. Lembrem-se que na aula anterior nós lemos um poema que falava sobre o curupira, que é o protetor das matas, né? É um personagem folclórico que tem os pezinhos voltados para trás. Então nós já falamos sobre ele e agora nós continuaremos fazendo questões referentes a ele, sobre este mesmo poema. E aqui é um trechinho dele. O lenhador quase pira, pega o machado, dá no pira, sem ver que era o curupira. Qual o sentido de dá no pira e quase pira? Vocês terão que pensar e analisar aqui. Estão destacados. O que significa dizer que quando ele percebe ali que tem uma presença, alguma coisa, alguém a mais, o lenhador percebe, diz que o lenhador quase pira. Quando ele começa a ver sinais, assovios, né? Que é o curupira. Ele quase pira, ele quase endoida, ele quase fica louco, ele fica assustado, apavorado. Pega o machado e dá no pira, significa que ele vai embora, ele foge, sem ver que era o curupira. Então o lenhador fica doido e foge, sem nem olhar para trás para ver o que era. Então vocês vão escrever aqui com a palavrinha de vocês isso que eu acabei de explicar, o que significa dar no pira e quase pira. São a mesma palavra, mas têm significados diferentes, assim como a palavra mata que nós usamos na aula anterior. Uma falava de mata sobre matar e a outra de mata floresta. A mesma coisa acontece com a palavra pira, aqui pira de pirar e dá no pira, que é uma expressão. Letra B. Forme frases com a palavra pira, utilizando os sentidos empregados no texto. Então aqui primeira frase que vocês farão será com o mesmo significado da expressão dá no pira, da expressão de fugir, que o caçador fugiu. Então vocês irão criar uma outra frase que use estas mesmas palavras com o significado de fugir. E a segunda frase irão utilizar a palavra pira no sentido de pirar, de ficar doido. Então criarão outra frase aqui que utilize pira como pirar. Você conhece outro significado da palavra pira? Qual? Forme uma frase com esse sentido também. Se vocês podem até pesquisar aí para ver se pira pode significar alguma coisa diferente além do pirar e do dar no pira de fugir. Pira significa também uma outra coisa. Vejam se vocês descobrem aí, pesquisem e escreva aqui qual que é o significado, esse outro significado, o que pode ser pira a mais, aliás, e forma uma frase com pira neste outro sentido. Leia os versos a seguir. E o curupira, se vê um caçador, vira mágico e vira mata. Se o caçador não se retira, vira fera o curupira. Circule de azul a palavra vira com o sentido de transformação. Então, vocês irão aqui circular de azul a palavra vira, deste trechinho aqui, quando está querendo dizer que se transforma. Circula de vermelho a palavra vira com o sentido de percorrer, ou seja, que ele, por onde ele passou, onde ele esteve, circula de vermelho. E vai formar frases com a palavra vira utilizando os dois sentidos. O vira, a palavra vira de transformar, virar, e a palavra vira, aqui outra frase,
de virou a cidade atrás de tal pessoa, ou seja, percorreu a cidade inteira atrás de alguém. Isso significa o vira de percorrer. Então, vocês pensarão uma frase aí que tenha vira neste sentido também irão escrever aqui. Releia a sexta estrofe do poema e localize a palavra queixada. Você sabe o significado dessa palavra? Se necessário, consulte o dicionário e registre a seguir o sentido da palavra queixada. Estrofe é o conjuntinho de versos. Então, vocês irão contar o sexto conjuntinho de versos, que é na sexta estrofe, ó. Vamos lá contar? Voltar lá no textinho. Então, irão contar primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, quarta estrofe, quinta estrofe e sexta estrofe. Então, agora vocês respondem daquela sexta estrofe as perguntinhas aqui. Vamos ver. O significado da palavra queixada. E o Curupira, se vê um lenhador, brinca de esconde-esconde, só para defender a floresta. Nos troncos ele se esconde, o corpo se encolhe para dentro, a queixada e as imensas orelhas se balançam com febre para fora. Ó. Aqui está a palavra queixada, do qual está se referindo. Então, nós já achamos ela lá. Vocês irão procurar o significado e escrever uma frase sobre o Curupira. Agora precisa ser sobre o Curupira, empregando a palavra queixada. Vamos ver o que significa e fazer uma outra frase falando sobre ele com essa mesma palavra. Não vale copiar lá do poema a frase que já está. Número 7. Sublinhe as partes iguais destas palavras que rimam no poema. Então, vocês irão encontrar qual pedacinho da palavra que é igual. Que rima é quando o sonzinho final fica igual. Vejam na palavra contradição e na palavra anão. Qual parte que é igual? Aqui o ão, não é? Contradição, anão. Então, vai passar uma linha embaixo deste pedacinho da palavra. A mesma coisa vocês farão com as demais. Retira, atira. Jamais, animais. Passa um risquinho no pedacinho da palavra que é igual. Agitam, arrepiam. Pira, Curupira. Inspira, ira. Número 8. Como seria o Curupira? Para estas pessoas, desenhe uma folha à parte e anexe a apostila. Uns falam que é gigante, outros que é curumim e outros que é um anão. Então, vocês irão pegar uma folha à parte, pode ser uma folha lá do caderno de desenho de vocês, se vocês já estão com elas, ou uma folha sulfite. Vocês irão desenhar a letra A primeiro, imaginando o Curupira gigante. Então, vocês irão ilustrar ele gigante. Façam com capricho, que eu sei que vocês conseguem, vocês são bastante criativos e façam bem bonito esses desenhos. Outro que é curumim. Vejam como que vocês acham que ficaria o Curupira como um curumim ou como um anão, tá? Desenhem das três formas e coloquem lá em cima de cada desenho, letra A, letra B e letra C. Agora vamos começar a estudar matemática. Registrando decimais. Represente os números decimais do quadro. Vocês já viram números decimais, então vamos relembrar que são esses números que têm vírgula, certo? Lembrem-se que para a leitura do número decimal, nós temos que lembrar que antes da vírgula, essa vírgula aqui, ó, observem sempre ela. Antes dela, nós temos os números inteiros, depois os números quebrados. Esse número que fica mais próximo dela aqui, depois,
ele sempre vai ser a casinha dos décimos. Esse segundo, dos centésimos. E o terceiro, dos milésimos. Sempre nesta ordem, nesta nomenclatura. Então, aqui, vocês terão que pensar. Qual o número que está representado aqui? 438 milésimos. Falem sempre a última nomenclatura, certo? Aqui nesse outro. 1 inteiro. Ó, não tem nada na casinha dos décimos. Tem 5 na casinha dos centésimos e 7 na casinha dos milésimos. Então, 1 inteiro, que está antes da vírgula, e depois da vírgula. 1 inteiro e 57 milésimos, porque alcançou aqui a casinha dos milésimos. Aqui, 5 inteiros e 306 milésimos. E este aqui? Aqui não tem 3 números depois da vírgula, então vocês vão ver, ó, não tem nada inteiro, é um 0. Daí tem a vírgula e só o 7 na casinha dos décimos. Então, aqui tem 7 décimos. Apenas 7 décimos, não tem mais nada para cá, então não alcança as outras casinhas. E aqui, 0, não tem nada inteiro. Nada também na casinha dos décimos. Só tem na casinha dos centésimos. Então, aqui tem, ó, não tem nada, 3 centésimos. 3 centésimos. E aqui, olha, aqui já tem um inteiro, tem um antes da vírgula. 1 inteiro e 9 décimos. Então, é só vocês lembrarem. Antes da vírgula, os inteiros. Depois, o mais próximo, décimo. O segundo, centésimo. E o terceiro, milésimo. E aqui, 38 inteiros, 245 milésimos. Aqui, 13 milésimos. 13 inteiros e 6 centésimos. Aqui não tem nada inteiro, 260 milésimos. 1 inteiro e 35 milésimos. E esse outro, 4 inteiros e 5 décimos. Agora, vocês irão pegar esses números que eu li com vocês e colocar eles aqui. A parte inteira sempre vai ser o que está antes da vírgula. Mesmo que ele tenha mais de um número, vocês irão colocar tudo que está antes da vírgula e a vírgula aqui onde está a parte inteira. Por exemplo, aqui, 38 inteiros, 245 milésimos. 38 e a vírgula vão aqui. Se não tem, coloque igual esse primeiro número, ele foi posto 0. Então, 38 inteiros, 38, vírgula, daí vai olhar o resto do número, 245. Daí, 245. O 2 fica na casinha dos décimos. Depois aqui o 4 na casinha dos centésimos. E o 5 na casinha do milésimo. Assim vocês farão com todos os números que estão aqui. O número que está antes da vírgula e a vírgula na casa dos inteiros e o outro, um em cada casinha, certo? Quando só tem 2 números, vai ocupar só as casinhas mais próximas aqui da parte inteira. Aqui o número 2, escreva como se lê. Vocês irão escrever aqui, como eu fiz ali em cima, eu li os números aqui todinhos, vocês irão fazer isso, só que eu fiz oralmente, vocês irão fazer por escrita. Então, vamos ver aqui. Que número que é esse? Como eu leria ele? 12 inteiros e 3 milésimos. Então, vai escrever aqui na frente. 12 inteiros e 3 milésimos. Isso que vocês farão com todos esses outros números aqui. A alternativa B, C, D e E. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pergunta para sua professora lá no seu grupo de estudos. Um beijo e tchau, tchau!